E depois aqui da aula show do professor Michel Zaidan, a gente pegou ele aqui no corredor saindo e vamos aqui bater um papo com ele. A gente recebeu uma palestra dele, falando do Dia do Historiador, e ele também lançou aqui o livro A Metafísica dos Movimentos de Rua. Professor, qual é a leitura que o senhor faz daqueles movimentos de junho e que aparentemente não deram em nada? Hoje a gente está vendo tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Há um grave problema de sintonia entre as ruas e o parlamento. Há quem diga que o parlamento gira em linguagem analógica e as ruas em linguagem digital. Então eles não se comunicam, não há forma de comunicação. É lamentável, porque esses movimentos eles apontam para uma crise de representação parlamentar muito grande. E não é de hoje não, há tempo que vem sendo sentido isso. Era grande a oportunidade de se fazer a famosa reforma política. Mas, infelizmente, como essa legislatura ela é muito conservadora, extremamente conservadora, ela fez uma contra-reforma. Né? Na verdade, ela piorou o que tinha, né? Não melhorou, piorou realmente aquilo que tinha. E há uma outra questão, esses movimentos, eles são órfãos de uma cultura política democrática e republicana. Desde a crise do socialismo real, que os movimentos de rua, eles padecem de fato de uma estratégia, de uma coordenação, de uma liderança, de uma unificação, e se organizam de uma maneira plural, digamos assim, heterogênea, né? Essa heterogeneidade, ela conspira contra realmente as consequências benéficas, digamos assim, de uma movimentação como essa, porque quando para, acaba o efeito. Ela não tem ressonância no Congresso. Com relação ao movimento do domingo, a gente viu um debate na mídia dizendo que quem foi para a rua foi a classe média. O que a pessoa tem a dizer sobre esse movimento, vamos dizer assim, encabeçado pela classe média? Pela classe média. De fato, esse movimento é muito diferente do de junho de 2013. Ali havia muita juventude e havia muita gente lutando por políticas públicas ali, numa crítica direta aos gastos com a Copa do Mundo. Esse não. Esse era um movimento cujo objetivo era combate à corrupção e pedir o afastamento da presidente da República. E houve até quem pedisse a volta dos militares. Então, ao contrário de 2013, esse é um movimento de direita mesmo. Esse é um movimento mais conservador, não é? Cuja tônica é a moralização dos costumes políticos. Além do preconceito, né, de classe que se externa no anti-Dilma, o antipetismo e diria eu até no anticomunismo, porque eles identificam o PT como comunismo, o que não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Achando que o PT transformaria o Brasil na Venezuela ou em Cuba. Isso é um grande equívoco, a ignorância é muito grande. Mas há quem se utilize desse movimento, aí sim, como uma estratégia pensada, refletida, para tirar mesmo a presidência da República. Há pescadores de água chuva por trás. Né? Quem acompanha o senhor, como eu, nas redes sociais, nos blogs, a gente vê que o senhor, vamos dizer assim, reflete bem o sentimento do movimento, aliás, o sentimento de como está a política de Pernambuco. Praticamente, Pernambuco tem uma história de liderança, a Guerra dos Mascate, Confederação do Equador, Frei Caneca, e de uns 10 anos para cá, o Estado tornou-se um Estado, vamos dizer assim, todo mundo de um lado só. Como é que isso funciona, professor? Como é que isso funciona? Como é que é essa engenharia? Eu acho que isso é produto de uma reoligarquização muito grande da política pernambucana. Já tinha havido um processo semelhante quando Jarbas derrotou Miguel Arraes e provocou uma desestruturação muito grande do quadro político partidário em Pernambuco. Não é? Então, Eduardo, de certa maneira, repetiu isso com a eleição de Geraldo Júlio, ao introduzir, inclusive, um cavalo de Troia dentro do PT e praticamente quebrar o PT, né? Torná-lo, em vez de ser uma liderança, mas um ator coadjuvante de Armando Monteiro aqui em Pernambuco. Isso facilitou muito o trabalho dele de juntar, digamos assim, os outros partidos no seu palanque.
Difícil vai ser agora administrar a disputa interna dos seus próprios aliados com o seu desaparecimento aqui em Pernambuco. Não é? Nós podemos esperar os próximos capítulos dessa novela, porque eles prometem realmente muita novidade, muita adrenalina aqui em Pernambuco. Por exemplo, como efeito colateral dessa junção, dessa engenharia gigantesca, a gente traz aqui para Vitória, por exemplo. Nós temos em Vitória 3 deputados, que são poucas as cidades de Pernambuco, talvez do interior não tenha uma cidade que tenha 3 deputados estaduais, todos eles no mesmo barco. Por exemplo, nós temos aqui um problema crônico da Compesa. Tem bairro aqui que passa 30 dias sem chegar água e não tem um deputado que levante a voz. Então, dessa engenharia, as cidades, como é o caso de Vitória, a gente sofre na pele esse povo, vamos dizer assim, adesista. Adesista. É triste que um município como Vitória não tenha uma voz dissonante, digamos assim, desse palanque adesista e governista chapa branca, como é o que existe aqui, e não só aqui, também em outras cidades de Pernambuco. Né? Um dos grandes malefícios que essa oligarquia da família Campos trouxe foi eliminar ou diminuir muito, né, a heterogeneidade político-partidária de Pernambuco e transformar isso quase que num pensamento único, à custa de dinheiro, porque isso foi feito com base realmente numa dinheirama muito grande, né, num caixa 2, que permitiu de fato cooptar, digamos assim, até a oposição, a antiga oposição, para o palanque de Eduardo Campos, como foi o caso do DEM, do PPS, do PSDB e até etc. dos próprios partidos novos que surgiram, o PROS, o PSDB, Solidariedade, que era todo mundo ex-PFL, ex-PFL. É uma engenharia muito gigantesca. Porque esses partidos eles padecem de uma doença, não tem espinha dorsal. São partidos fisiológicos. Eles formam o que se chama uma sopa de letrinhas. Não significam absolutamente nada, a não ser um interesse fisiológico por cargos, por votos, por mandatos e por dinheiro. E por dinheiro também, diga-se de passagem. Então não dá para confiar nessa pluralidade político-partidária que nós temos, porque ela é de fachada, ela é fantasmagórica, ela não representa de fato uma diversidade efetiva, real da sociedade pernambucana. Infelizmente, digo isso lamentando, porque nós precisamos de uma diversidade grande de político-partidária em Pernambuco. O debate contraditório. Para que haja o contraditório, né? Para que haja, de fato, posições contrastantes, porque sem isso não existe democracia. O oxigênio da democracia é realmente o debate, é o contraditório. Para a gente encerrar esse vídeo, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, se o senhor arriscaria responder de quem é ou de quem era o avião que caiu com Eduardo Campos lá em Santos. Tudo indica que era dele mesmo, né? Agora estava em nome de Laranjas. E a ANAC, que deveria já ter se pronunciado por conta da responsabilidade civil e criminal do sinistro, a própria ANAC tem contribuído muito para manter realmente essa indefinição da titularidade da aeronave. Mas não precisa ir muito longe para se chegar à conclusão que ela pertencia de fato ao ex-governador. Perfeito. Então, professor, obrigado aqui e nós vamos aí... Eu vou entrar no blog do Pilato, para ver aqui a bala. Beleza, professor.